E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre os aspectos gerais da América do Sul. Então a América do Sul ela vem se tornando cada vez mais urbana, porém diferenças socioeconômicas entre os países que compõem o subcontinente ainda são bem marcantes nesse território. Mas antes de falarmos sobre esses detalhes, vamos falar sobre a divisão territorial. A América do Sul ela possui 12 países: Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, a Colômbia também, a Venezuela, a Guiana e Suriname e um departamento francês ultramarino que seria a Guiana Francesa. Um dos traços importantes desse território da América do Sul é o desequilíbrio na distribuição da sua população. Então existem muitas regiões com pouquíssimos habitantes, principalmente no interior, como por exemplo é o caso da Patagônia, na Argentina. Um outro exemplo é a região amazônica, no norte da América do Sul, e também as áreas desérticas do Chile. Agora falando sobre a urbanização, esse é um fenômeno relativamente recente na América do Sul, que vem se intensificando rapidamente nas últimas décadas. A maior parte dos países é bastante urbanizada, apresentando taxas de urbanização superiores a 60%, com exceção ali do Paraguai e também da Guiana Francesa. E em muitos países sul-americanos se observa um fenômeno de grande concentração populacional nas suas principais cidades. Algumas delas abrigam grande parte da população do país, como é o caso, por exemplo, de Montevidéu, a capital do Uruguai, que concentra quase 50% da população total do país. E em muitos países, o rápido crescimento urbano fez com que as cidades crescessem de maneira desordenada e sem infraestrutura necessária para abrigar grande parte desses habitantes. E o resultado disso foi o crescimento das periferias, a favelização e a falta de empregos e precariedade das condições de vida para grande parte dos habitantes dos centros urbanos. Apesar disso, vem ocorrendo uma certa redução da pobreza nessas cidades. Mas além disso, a América do Sul ela apresenta dados socioeconômicos muito contrastantes. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, os países se encontram em 3 níveis diferentes. No nível muito elevado está a Argentina e o Chile, no nível elevado está o Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela, e no nível médio está Bolívia, Guiana, Paraguai e também Suriname. O Chile e a Argentina têm o maior IDH dessa região e a Guiana, o Paraguai e a Bolívia apresentam os menores índices dessa região. Alguns países da América do Sul, como a Bolívia e o Equador, apresentam altas taxas de pessoas vivendo com menos de $2 por dia. Porém, essa situação ela vem mudando e a pobreza ela vem diminuindo. Hoje, os países como Chile e Uruguai, por exemplo, apresentam índices de pobreza muito baixos quando comparado à sua história, e não só à sua história, mas quando comparados aos outros países da América do Sul. Além disso, a situação socioeconômica da América do Sul teve 2 momentos bem marcantes nas últimas décadas. Uma delas ocorreu ali nos anos de 1990, quando foram adotadas políticas de corte de gastos públicos, o que acabou aumentando muito a pobreza em vários países. E para explicar um pouco melhor, essas políticas elas foram incentivadas pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, e pelo Banco Mundial. Esses 2 órgãos eles forçaram muitas nações a tomar medidas para estabilizar a economia, como corte de gastos sociais, congelamento dos salários e abertura da economia para a entrada de empresas transnacionais. E isso acabou resultando no aumento da pobreza e também no desemprego. O outro momento marcante teve início ali no começo dos anos 2000, em que algumas políticas públicas de inclusão social conseguiram diminuir a pobreza em vários países dessa região. Então, dando continuidade sobre essa questão da economia sul-americana, essa economia ela está muito centrada nas exportações de commodities. Então, o Brasil, Argentina, Colômbia e Venezuela possuem cerca de 75% do PIB na América do Sul. Já o Equador, o Paraguai, a Bolívia, o Uruguai, Suriname e a Guiana juntos não chegam a somar 5% do PIB da América do Sul. Exatamente isso. Então o nosso país, o Brasil, tem a maior e a mais complexa economia da América do Sul e apresenta um desenvolvido parque industrial e agricultura moderna, em especial ali focada no agronegócio. E um ponto importante que vale a pena comentar é que os países mais industrializados da América do Sul são o Brasil, a Argentina, o Chile, Colômbia, Venezuela e Uruguai. E a agricultura tem um papel fundamental na economia de diversos países, como o Paraguai, a Colômbia, a Argentina e
e o Equador. O Paraguai, por exemplo, é um importante produtor de soja e cana. E na produção da pecuária se destacam ali Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. E o Chile e o Uruguai estão entre os maiores criadores de ovelha e a Argentina ela é muito grande na criação de bovinos. E a pesca ela acaba sendo um importante setor tanto para o Peru quanto para o Chile. Por fim, vale comentar que além disso, a América do Sul ela tem uma grande diversidade de recursos minerais. E as atividades industriais ligadas a esse ramo são extremamente importantes para Venezuela, Bolívia, Colômbia e Peru, tendo como principais recursos o petróleo, o gás natural e pedras e metais preciosos. Já o Chile, Brasil e Argentina possuem grandes reservas de cobre, bauxita e minério de ferro de um modo geral, e o Brasil ele também é muito forte em relação ao petróleo. Então essa foi a nossa aula sobre os aspectos gerais da América do Sul. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e até a próxima aula.